Pois é, então, tem a flecha branca, que é o serviço de ônibus, e tem uma série de outros serviços, né, que são concedidos, né? Tanto o transporte coletivo municipal quanto o intermunicipal tem mecanismo de regulação. Por quê? Porque é um serviço público que o poder público, se ele não vai exercer diretamente, ele tem a obrigação de regular, para que aquele prestador de serviço que tem o direito, por intermédio do contrato de concessão, assim como são as rodovias também, que são concedidas hoje, para que o serviço prestado seja de acordo com o interesse público, né? No caso da água, seja uma água servida universalmente, na qualidade que a legislação determina, que o esgoto seja coletado e tratado, que não polua, e por aí vai, que os ônibus que tenham uma idade determinada, que tenham determinadas características, que atenda a questão da mobilidade, né, da pessoa portadora de deficiência e tal. Agora, como é que você concede um serviço tão fundamental, e mais do que fundamental, um instrumento poderoso de fazer convencimento de massa, e você não tem nenhum mecanismo, ou se tem, são precaríssimos mecanismos de regulação, né? Então, toda vez que o governo tentou falar em criar um mecanismo de regulação, qual é a reação dos meios de comunicação? Censura. Só que quando o governo fala em regulação, ele não está nada mais, nada menos do que dizendo o seguinte: temos que cumprir o que determina a Constituição Federal, artigo 5º, artigo 20º, artigo 220, 221, 222, 223. Quem depois tiver paciência para lá dar uma olhada, vai lá ver. Que lá estabelece quais são as regras gerais, conceituais, os princípios da regulação dos meios de comunicação. Só que, para que você possa fazer cumprir esses artigos, esses princípios, essas regras, você precisa de criar mecanismo por intermédio de leis específicas que vão detalhar como, por exemplo, você evita o monopólio. Lá diz, no artigo, acho que é 221, que é proibido ter monopólio de meios de comunicação. Nós temos um monopólio de meios de comunicação. São 7 famílias que dominam. Mas como é que nós vamos quebrar esse monopólio? Tem que ter regra, né? Você não pode simplesmente pegar e fatiar assim, sem nenhum critério, porque senão você pode também inviabilizar o negócio. Ninguém está pregando o fim de iniciativa privada prestando esse tipo de serviço. Então você tem que ter regra, mas para isso você tem que ter lei. Direito de resposta, que nesse caso a gente estava até falando com norma, não atinge somente, no caso do direito de resposta, somente os meios, os veículos concedidos, os meios de comunicação concedidos, atinge também assim os outros veículos impressos de propriedade privada, que aliás é um grande problema que nós temos, porque reputações e biografias são destruídas, depois prova-se que a vítima daquele veículo de comunicação ou daquele veículo de comunicação não tem nada com aquilo, é inocente, e você vê uma notinha, quando vê de rodapé do jornal, do veículo, dizendo que aquela pessoa não tinha nada com aquilo. Isso aconteceu nas eleições de 2010, com Helenice Guerra, que era ministra da Casa Civil. Eu estava em Brasília na época, eu conheço a Helenice, sou amigo do filho dela, do filho dela, que foi inclusive acusado também, do Israel Guerra. Pessoas corretíssimas foram trucidadas. Depois o Ministério Público disse: não tem nada. E aí, como é que fica? O que ficou apreendido pela sociedade. A mesma coisa aconteceu com Orlando Silva, que era ministro dos esportes, PCdoB. Mesma coisa. O cara honestíssimo, o cara que foi inocentado. Então, o direito de resposta é outra questão que está a ser regulamentada também, conforme determina a Constituição, né? Porque em outros países, para alguém acusar alguém, tem que ter o ônus da prova. Se não tiver o ônus da prova, se eu sou inocente, porque se eu sou culpado, eu nem vou querer lá responder, nem vou querer lá o espaço, porque quanto mais mexer, pior. Agora, se eu sou inocente, eu quero responder, mas aí eu entro na justiça, levo 10 anos para o juiz decidir, aí já acabou, aí eu já morri, aí a minha reputação já foi para a lama. Então, hoje existe um movimento, acho que vocês
acompanha esse movimento suprapartidário que envolve uma gama muito grande de movimentos sociais pela democratização da mídia. Existe um projeto de lei, está sendo coletado assinaturas para que, são 1.300.000 assinaturas que tem que atingir, projeto de lei de iniciativa popular, acho que a norma tem até os formulários aí, eu acho que a gente tem que aproveitar, assinar aqui quem não assinou ainda, para que esse projeto de lei possa ir para o Congresso, e esse projeto de lei, ele prevê fundamentalmente a regulamentação desses artigos da Constituição, nada mais do que isso. Se alguém disser, estão inventando, estão querendo censurar, não, está na Constituição e ponto final, nós estamos tentando fazer cumprir a Constituição. O Fórum Nacional de Democratização da Comunicação que coordena esse trabalho, né? E a gente tem coletado assinatura em todos os locais que a gente vai. A gente podia aproveitar hoje aqui também fazer essa coleta de quem não assinou, e aqui já ficar um núcleo, se não tem, que às vezes aqui tem pessoas fazendo iniciativa individual. A gente já podia aproveitar aqui para ficar aí, o Joaquim, você, como é que é seu nome? Desculpa. Sávio. Algumas pessoas. Algumas pessoas aqui que ficassem responsáveis por essa coleta aí, se vocês já estão fazendo aí, agregar outras pessoas, para que a gente consiga essas 1.300 assinaturas, que vai ser o primeiro grande passo. 1.300.000. O primeiro grande passo nessa direção. E que a gente sabe que a outra grande batalha vai ser lá no Congresso. Estou terminando aqui, porque lá no Congresso, nós sabemos também que um grande número de deputados e senadores são donos de meios de comunicação, sócios ou donos de meios de comunicação. Então, como é que você vai aprovar uma lei, né? Lá no covil do Lobo, você não vai comer mais as galinhas do meu galinheiro, né? Assina aqui, ele não vai querer assinar. Então, a gente vai ter um problema sério, por isso que, mais do que nunca, esse movimento faz esse trabalho acoplado à questão da reforma política. Porque com a reforma política, infelizmente nós não chegamos aqui agora, ainda, né? Não foi dessa vez ainda, mas com a reforma política nós vamos poder levar para o Congresso Nacional, para as casas de lei, parlamentares que tem, possivelmente isso vai acontecer, se a gente conseguir fazer a reforma política dentro daquele marco que há uma identidade grande em relação a isso entre o PT e o PCdoB, que é voto em lista, né, que é fim do financiamento público de campanha, uma série de coisas que vão permitir as mulheres, né? As mulheres, que vão permitir que qualquer um que tenha disposição de ir para o parlamento para defender o interesse da maioria do povo, da classe trabalhadora e da maioria do povo, possa ser candidato, possa ir. Para que uma campanha política não seja essa maluquice que é aí, porque você imagina, você vai fazer uma campanha política onde o partido vai fazer a campanha, é o voto em lista, o partido vai fazer a campanha. Vote nos nossos candidatos, porque nós defendemos isso. Voto ideológico. Voto ideológico. Então, só para finalizar, fundamental que essa luta pela democratização do meio de comunicação, ela seja acoplada à questão da luta pela reforma política. Porque a ilusão achar que nesse Congresso, do jeito que está aí, mesmo que chegue lá o projeto de lei de iniciativa popular, ele vai passar, não vai. Ele vai ser né? E é isso, gente. Infelizmente eu não trouxe nada assim mais preparado, mas eu espero que tenha ajudado no debate. Mais preparo do que isso, você já tem na vida. É uma grande